Olá, está começando agora o programa Ver Ciência e nesta primeira edição você vai conhecer um problema que vem dando prejuízo a empresas e assustando usuários da internet no mundo inteiro, é o ransomware. Então não saia daí, o programa está apenas começando. Ver Ciência, o programa que descomplica a ciência para você. Criptografia, invasão, sequestro de dados. Essas palavras expressam a realidade de quem tem sido vítima de um tipo específico de crime virtual, o ransomware. No segundo semestre deste ano, milhares de computadores ao redor do mundo foram invadidos e tiveram seus dados sequestrados por meio de criptografia. O Brasil também foi atingido pelo malware, que exige pagamento em dinheiro virtual para a liberação de uma chave criptográfica capaz de devolver ao dono o acesso aos arquivos. Para falar sobre este assunto, o convidado de hoje é o estudante de Ciências da Computação, Guilherme Asman. Guilherme foi vencedor do Hackaflag Rio Grande do Sul neste ano, um campeonato de hacking estilo Capture the Flag, em que os participantes testam seus conhecimentos sobre invasão de sistemas em um ambiente controlado. Bom, Guilherme, o que é ransomware e o que é criptografia? Um ransomware ele faz um conjunto com a criptografia, né? A criptografia que é um método para te esconder um dado, pode ser um texto, qualquer tipo de texto. Às vezes a criptografia ela também não precisa ser extremamente matemática. Tem, por exemplo, a criptografia de César. A criptografia de César ela é só uma alteração na sequência das letras que a gente usa no alfabeto. E o ransomware, ele basicamente, quando ele é instalado dentro de um computador, ele encripta o disco inteiro do computador e pede resgate. E você tem que pagar o resgate para conseguir os seus dados de volta, no caso, né? Como que os criminosos instalam o ransomware no computador da vítima e como que o ransomware se propaga, por exemplo? Na verdade, na maioria das vezes o que acontece é a pessoa mesma acabar instalando o ransomware, não saber o que fez exatamente. Isso geralmente chega por diversos tipos de phishing, né? Às vezes chega por um site que tu acabou entrando, ou às vezes também acaba chegando por um e-mail. Pode chegar de diversas formas, tu consegue ver o phishing chegando. É aconselhável o pagamento de resgate por esses dados? Nem sempre é aconselhável pagar, a gente não sabe a índole do invasor. Não sabe se ele vai realmente devolver os dados ou se ele só está ali querendo o teu dinheiro e não vai devolver dado nenhum. Tu não sabe se o dado ainda existe também. Tu não tem toda essa certeza. Então, às vezes é melhor não pagar e fazer um backup, né? Os métodos de pagamento, eles são sempre os mesmos. Na maioria dos casos, e os casos que a gente vê, quando acontece, são sempre com Bitcoin ou Litecoin, qualquer moeda virtual que eles estiverem usando, vão ser essas as usadas. Eles não vão usar dinheiro vivo, por exemplo. Não vão usar dólares, nem reais, nem euros. É dinheiro virtual. Os primeiros ransomware, então, eles surgiram a partir de 2005, né? Hoje, esses códigos, eles estão muito mais violentos. A que tu atribui a evolução dessa ameaça e, hoje em dia, qual dos ransomwares é o mais perigoso? A evolução dos ransomwares, eles são atribuídos por diversos fatores. A maioria deles, na verdade, não é só por conhecimento ou curiosidade. Às vezes tem muita coisa política envolvida junto. Como no caso da NSA, que hackearam a NSA, deram exposed nos dados da NSA, jogaram tudo, né, para o público, assim. E as pessoas que entendem acabam entrando lá dentro daqueles arquivos, acham alguns códigos, alguns códigos perdidos ali por dentro, né? Às vezes coisas que não tem muito sentido e outra, por exemplo, que explora a versão de um software que está roteando, por exemplo, no Wi-Fi, fazendo roteamento de uma rede. Aí eles vão lá, pegam aquele tipo de código ali e executam para outros fins, né? Geralmente a NSA também não usava exatamente para uns fins muito bons, mas eles tinham aquele código e ele nunca tinha sido exposto dessa forma. Aí isso foi o que aconteceu com a WannaCry. WannaCry foi uma reutilização de um código que estava dentro dos pacotes da NSA quando eles foram expostos.
que explorava uma vulnerabilidade que tinha no Windows. A criptografia ela é diferente da exploração, né? Primeiro acontecia a exploração, na fase de pós-exploração ele encriptava o disco e pediu o resgate. Mas nem sempre isso acontece, a fase de exploração com ransomwares nem sempre acontecem. Daria pra gente dizer então que a NSA, de certa forma, provou do próprio veneno? Ali naquela vez sim. Né? Mas eles já estavam preparados para isso. Né? Tanto que eles foram os menos afetados. Os Estados Unidos foi o país menos afetado pelo vírus. Né? Os mais afetados foram os desavisados, Europa. Aqui no Brasil teve alguns casos. Existem variações do ransomware que possam atacar Linux e Mac, por exemplo? Existe esse tipo de código para qualquer tipo de plataforma, na verdade. Existe para Android, sendo que o Android é um Linux, mas existe, né? Existe para qualquer tipo de celular, consegue encriptar qualquer coisa. A única coisa que depende, por exemplo, o Linux tu consegue fazer com uma linguagem C muito crua. Ali, para o Windows, tu tem que usar umas bibliotecas um pouco mais específicas, porque você tem a API do Windows, etc. E aí para encriptar é um pouquinho diferente, mas tipo, existe a variação certa para cada tipo de sistema operacional e tu consegue fazer a mesma coisa em qualquer sistema operacional. A única coisa, quando tu vê isso acontecendo para Mac, é um pouco mais diferente, por causa que o Mac ele já é um sistema ainda mais fechado que o próprio Windows. O Bad Habit, ele é especificamente para Mac? Ele é exclusivamente para atacar o Mac, justamente por causa que o Mac tem um sistema para proteger o kernel dele, para o usuário não conseguir rootar o kernel dele tão forte que é um pouco diferente quando você está fazendo, por exemplo, um ransomware para Linux, ou porque o Linux ele é totalmente aberto, consegue modificar a qualquer hora o teu kernel, ou para Windows. O Windows tem um kernel fechado, mas mesmo assim o próprio Windows não é muito seguro. No Mac é um pouco mais difícil, justamente porque o kernel dele é todo fechado, então tu acaba fazendo um código praticamente totalmente específico, só para ele, só para atacar aquele tipo de kernel ali. E, por exemplo, vai atacar o kernel daquela versão. Se tiver uma versão anterior, é capaz de não funcionar. Para evitar o ransomware, a regra de ouro é se prevenir. Segundo Guilherme, é importante estar atento a golpes de phishing, que é uma estratégia comum de quem pretende espalhar o malware. Além disso, fazer as atualizações de segurança do seu sistema operacional também é uma forma de se proteger. Esta foi a primeira edição do Ver Ciência, o programa que descomplica a ciência para você. E hoje você pôde aprender um pouco sobre o ransomware, esta praga digital que vem dando dor de cabeça para muita gente. O programa está acabando, mas fique tranquilo, aqui no Ver Ciência você vai ficar por dentro de diversos assuntos ligados à ciência e tecnologia. No próximo programa, o tema será nanotecnologia. Você sabe o que é isso? Então nós contamos com a sua companhia, um forte abraço e até a próxima!